Quando a gente pensa em filmes de Natal, normalmente vem à cabeça histórias aconchegantes, cheias de luzes, famílias reunidas, redenção e aquele clima de esperança típico da data. Mas e se o Natal tivesse um lado obscuro? E se, em vez de presentes, alguém viesse cobrar punição? É exatamente nessa ideia que Krampus, o terror do Natal, lançado em 2015, se apoia. Um filme que mistura terror, fantasia sombria e humor ácido para transformar uma das datas mais felizes do ano em um verdadeiro pesadelo gelado. Hoje eu vou te contar por que esse filme se tornou um clássico moderno do terror natalino. E por que ele merece estar na sua lista de fim de ano. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Krampus, o terror do Natal, é um filme de terror lançado em 2015, dirigido por Michael Dougherty. O longa se encaixa perfeitamente no subgênero conhecido como terror natalino, misturando elementos de horror, comédia sombria e fantasia folclórica. A história se passa durante a noite de Natal, em uma pequena cidade coberta por uma nevasca intensa. O foco é uma família que se reúne para celebrar a data, mas que claramente carrega conflitos, ressentimentos e frustrações mal resolvidas. Em meio a esse clima de tensão, algo antigo e maligno desperta, transformando a tradicional noite de Natal em uma luta pela sobrevivência. Visualmente, o filme aposta em uma estética que lembra contos de fadas sombrios, com cenários nevados, iluminação baixa e um clima constante de isolamento. Não é um terror focado apenas em sustos rápidos, mas sim na construção de atmosfera e na sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer. Michael Dougherty é um nome que talvez não seja tão popular para o grande público, mas é extremamente respeitado entre fãs de cinema de gênero. Roteirista e diretor, ele construiu sua carreira demonstrando um profundo amor por monstros clássicos, mitologias antigas e pelo terror que mistura espetáculo com significado. Antes de dirigir Krampus, Dougherty já havia trabalhado em roteiros importantes como X-Men 2 e Superman Returns, mas foi no cinema de gênero que ele realmente encontrou sua identidade. Seu primeiro grande destaque como diretor veio com Trick or Treat, Contos do Dia das Bruxas, um filme que também revisita uma data comemorativa sob uma ótica sombria, quase como uma fábula moral de terror. Essa experiência foi essencial para moldar o tom de Krampus. Em Krampus, o terror do Natal, Dougherty trata o Natal da mesma forma que tratou o Halloween em Trick or Treat, como um ritual antigo, cheio de regras, símbolos e punições. Para ele, datas festivas não são apenas celebrações modernas, mas tradições carregadas de história, medo e respeito. Quando essas regras são quebradas, algo precisa cobrar o preço. Seu estilo de direção prioriza a atmosfera acima de sustos fáceis. Ele prefere construir tensão com enquadramentos fechados, iluminação baixa, cenários opressivos e silêncio desconfortável. Quando o terror acontece, ele surge de forma impactante, quase sempre ligado à presença física das criaturas. Outro ponto forte de Dougherty é sua defesa ferrenha de efeitos práticos. Ele acredita que monstros precisam ter peso, textura e presença real para serem verdadeiramente assustadores. Essa filosofia aproxima seu trabalho do cinema de terror dos anos 80, especialmente diretores como John Carpenter e Joe Dante. Krampus também revela uma característica marcante do diretor: o uso do humor ácido como ferramenta narrativa. Dougherty entende que rir e sentir medo são emoções próximas, e por isso permite que o absurdo e a ironia coexistam com o horror. Esse equilíbrio é o que faz o filme funcionar, tanto como terror quanto como sátira social. Com o tempo, Michael Dougherty se consolidou como um cineasta interessado em mitos modernos, sejam eles monstros gigantes, lendas folclóricas ou tradições culturais. Krampus é uma peça-chave dessa filmografia, mostrando que, para ele, o terror não serve apenas para assustar, mas para lembrar que tradições ignoradas sempre cobram seu preço. A figura do Papai Noel nem sempre foi esse símbolo alegre, sorridente e associado apenas a presentes e consumo. Sua origem remonta a São Nicolau, um bispo cristão do século IV, conhecido por ajudar pobres e crianças de forma anônima. Histórias antigas contam que ele deixava moedas escondidas em casas durante a noite, criando a ideia de recompensas silenciosas. Com o passar dos séculos, São Nicolau foi sendo misturado a tradições pagãs do inverno europeu.
especialmente ligadas à sobrevivência durante o frio intenso, a partilha de alimentos e a valorização da comunidade. Em diferentes regiões, ele assumiu formas variadas, ora como uma figura mais rígida e moral, ora como um espírito protetor do inverno. Foi apenas nos séculos XIX e XX que o Papai Noel passou por sua maior transformação. Sua imagem foi suavizada, padronizada e, principalmente, desvinculada do julgamento moral severo. O bom comportamento deixou de ser uma exigência real e se tornou simbólico. O Natal passou a representar recompensa automática, felicidade garantida e fantasia infantil. No contexto de Krampus, o terror do Natal, o Papai Noel simboliza o lado moderno do Natal. Bonito, confortável e otimista, mas também superficial. Ele representa a promessa de alegria sem consequências. O Krampus é uma figura muito mais antiga e perturbadora. Sua origem vem do folclore alpino europeu, especialmente da Áustria, Baviera e regiões da Alemanha. Diferente do Papai Noel, ele nunca foi uma figura de conforto. Desde suas primeiras representações, Krampus está ligado ao medo, à punição e à disciplina. Descrito como uma criatura híbrida com chifres, pelos e traços demoníacos, Krampus acompanha São Nicolau durante o período natalino. Enquanto um recompensa, o outro castiga. Em algumas versões do folclore, ele carrega correntes, sinos e um cesto, onde leva aqueles que perderam valores morais ou quebraram as tradições da comunidade. Krampus representa o lado esquecido do Natal, o respeito às regras, o peso das consequências e a ideia de que ações erradas não ficam impunes. Ele não surge como um vilão gratuito, mas como um agente corretor, quase um juiz do inverno. No filme, essa mitologia é reinterpretada de forma moderna. Krampus não pune apenas crianças, mas famílias inteiras que perderam o espírito da data. Ele deixa de ser lenda local e se torna uma força inevitável, despertada quando o Natal é reduzido a brigas, egoísmo e consumismo. Krampus, o terror do Natal, é um daqueles filmes que quanto mais você observa, mais camadas descobre. E muitas delas passam despercebidas em uma primeira assistida. O visual das criaturas foi inspirado diretamente em ilustrações antigas de cartões natalinos europeus do século XIX, que retratavam o Natal de forma muito mais sombria do que a atual. Essas artes mostravam crianças assustadas, figuras demoníacas e punições, algo completamente oposto ao imaginário moderno. Michael Dougherty fez questão de que cada criatura tivesse uma função simbólica. Os brinquedos amaldiçoados representam o excesso de consumo, a expectativa infantil distorcida e a transformação do Natal em obrigação material. Nada ali ataca por acaso. Tudo está ligado à perda de valores. Um detalhe pouco comentado é que Krampus quase nunca é mostrado de forma clara e prolongada. Ele aparece em sombras, silhuetas ou planos rápidos, reforçando a ideia de que não é apenas um monstro físico, mas uma entidade ancestral, quase uma força da natureza despertada pelo desequilíbrio humano. A casa da família funciona como um microcosmo social. Cada cômodo representa conforto, tradição e segurança. E o terror surge justamente de dentro desses espaços. O filme brinca com a ideia de que o lar, símbolo máximo do Natal, pode se tornar uma armadilha. A nevasca constante não é apenas um elemento climático. Ela simboliza isolamento, punição e ausência de esperança externa. No folclore europeu, o inverno rigoroso era visto como um teste moral. E o filme resgata essa crença de forma visual. A trilha sonora usa versões distorcidas de músicas natalinas clássicas, criando um contraste desconfortável. Canções feitas para acalmar passam a gerar tensão, reforçando o tom irônico do filme. Outro ponto interessante é que o longa dialoga diretamente com o terror dos anos 80, especialmente filmes como Gremlins, não apenas pela estética, mas pela ideia de misturar horror, humor e crítica social em uma mesma narrativa. Com o passar dos anos, Krampus ganhou o status de clássico cult do terror natalino, sendo constantemente revisitado em maratonas de fim de ano por fãs que buscam algo fora do padrão açucarado da data. Você deve assistir Krampus, o terror do Natal, se estiver procurando algo diferente para o período natalino. O filme foge completamente do óbvio e entrega uma experiência que mistura medo, fantasia e ironia. Ele é ideal para quem gosta de filmes com criaturas memoráveis, clima constante de tensão e uma narrativa que funciona tanto como entretenimento quanto como metáfora. Além disso, é um excelente exemplo de como o terror pode brincar com datas festivas, subvertendo expectativas e criando algo único.
Krampus também é um filme perfeito para sessões temáticas de Natal, especialmente para quem já cansou dos mesmos clássicos de sempre e quer algo mais sombrio, mas ainda divertido. No fim das contas, o filme do Krampus é aquele tipo de filme que te faz repensar se o problema do Natal é a criatura demoníaca ou as pessoas reunidas na mesma casa. Ele funciona como um conto moral macabro, lembrando que tradição, união e respeito não são apenas enfeites. E quando tudo isso é ignorado, alguém pode bater a porta para cobrar a conta. O filme consegue ser assustador, irônico e divertido ao mesmo tempo, equilibrando o terror de criatura, crítica social e aquele humor ácido que deixa o desconforto ainda melhor. É um longa perfeito para quem quer fugir do Natal açucarado e trocar o espírito natalino por algo um pouco mais traumático. Então fica a reflexão. Talvez o Krampus não seja o vilão da história. Talvez ele só seja o funcionário mais trevoso do Noel. Se curtiu o vídeo, inscreva-se e deixe aquela cutucada especial no like açucarado. Ou então, o Krampus vai te por dentro do saco. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.